meus amigos filósofos, amantes do conhecimento. Nesta playlist de linguística só vem aqueles que amam a linguística, aqueles que querem entender de linguagem, de fala, de sinais e de tudo aquilo que vem depois disso, principalmente estudados, né, pelo grande linguístico suíço, Saussure, mais ou menos assim a pronúncia dele. Acredito que seja essa, Saussure. Se escreve Saussure. Então, neste canal você tem Bíblia, livros, filosofia e assuntos intrigantes, tá? Que é um assunto integrante hoje. Qual é? A origem da linguagem, tá? Mas antes disso, eu quero beijar novamente esse livro aqui, ó. Filosofia da Linguagem, tá? São 2 autores, um livro, um assunto muito interessante, um assunto que eu desejo muito, que eu quero aprender muito, que eu quero me aprofundar muito. E eu estava com essa curiosidade epistemológica, né, de onde se originou a linguagem. A linguagem, principalmente a linguagem aqui verbalizada, né? Então esse é o livro que eu vou ler hoje. Beijar, porque aqui o saber não ocupa lugar, tá? E o capítulo é desse livro, tá? Essa aula que nós vamos falar é desse livro aqui, desses 2 autores aqui, Cleverson Leite Bastos e Kleber Candioto. Então, para começarmos, não existe, tá? Não existe entre os estudiosos uma precisão onde foi que começou a linguagem, porque também muito difícil delimitar, né? Onde foi a primeira pessoa, o primeiro povo. É muito difícil. A gente pode até, depois a gente vai falar sobre o idioma. Qual o primeiro idioma? Isso aí pode até chegar, mas a linguagem em si, verbalizada, né? Não tem como precisar. A escrita a gente já sabe, né? Depois a gente pode falar sobre a escrita também. A gente sabe que foi lá junto com os fenícios, né? Não sei se já existe alguma nova descoberta, porque isso pode mudar também com as novas descobertas, tá? Então, Heródoto, né, o grande historiador grego, diz que um grande rei egípcio chamado Psamético, ele queria saber qual era o povo mais antigo. Aí o que ele fez? Ele deu ordem a um serviçal para que ele pegasse 2 crianças e isolasse aquelas crianças, onde seria proibido aquelas crianças ouvirem alguma palavra, ninguém podia chegar perto para que elas não pudessem ser contaminadas com aquele idioma. Ele queria saber como se daria isso. E aí, aquele que era um pastor de ovelhas, né, do campo, isolou aquelas 2 crianças, e aí depois de 2 anos, o rei chamou e disse: olha, a primeira palavra que eu vi eles pronunciaram foi becos. Becos. Aí ele mandou pesquisar o que era becos, em que língua. Aí viu que becos era pão em francês. Era pão em francês. Então ele concluiu que o povo mais velho o rei concluiu que o povo mais velho eram os frígios, né? Lá da Frígia, né? E na realidade, Heródoto brinca com essa história porque não dá para afirmar isso, uma vez que as crianças foram criadas junto a ovelhas, né? E poderia muito bem essa palavra becos ter se arranjado de bé das ovelhas, tá? Isso é apenas uma ilustração de Heródoto, mas alguns outros, principalmente filósofos também, que eu ainda vou me aprofundar nesses filósofos, que delimitam, ou tentam delimitar, ou tentam explicar, porque isso que é lindo na ciência, sabe? Eu não sei como é que tem gente que odeia a ciência, que não acredita em nada na ciência, né? Mas isso que é lindo é que a ciência tenta explicar, a filosofia tenta explicar, o mito tenta explicar, né, com relação à mitologia, explicar. Então alguns filósofos tentaram explicar, né, que na realidade é o que eu acho,
é o que eu acredito, embora não valha muita coisa, mas é o que eu acredito, é isso aqui que eu vou falar agora, que como surgiu a linguagem, como se originou a linguagem, né? Ou seja, de questões onomatopeicas, tá? Por exemplo, o som da natureza, né? O primeiro homem ainda que não verbalizava. Estamos aqui falando em campo científico, tá? Estamos falando aqui em campos antropológicos. Estamos falando aqui em campos linguísticos. Não estamos fazendo uma análise teológica. A gente vai fazer uma análise teológica também da linguagem e da linguística, tá? Mas fica para um outro momento. Não quero fazer essa análise agora. Estamos falando nesse campo aqui. E o primeiro homem, né? Sabe-se como foi, porque eu também tenho uma tese sobre Adão, sobre a queda de Adão. Eu tenho tese sobre isso que eu vou falar mais lá na frente. Eu não quero me antecipar aqui. Então, as primeiras coisas, a primeira linguagem verbalizada deve ter acontecido exatamente nisso que esses filósofos falam, né? Que depois nós vamos falar sobre eles, vou dar nomes para eles, a gente vai estudar mais. Das questões, o vento, por exemplo, né? A batida de uma pedra, pá, 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 né? O som do animal, um pássaro. Então, as primeiras linguagens, as primeiras falas, melhor dizendo, porque existe diferença entre linguagem, língua e fala. A gente vai fazer um outro vídeo sobre isso. Essas três diferenças, linguagem, língua e fala, são três coisas diferentes, para nós entendermos e explicitarmos bem. E então, esses filósofos, eles acreditam que foi dessa maneira que originou-se a linguagem, né? As primeiras palavras verbalizadas foram mais ou menos aí. Existem alguns estudiosos linguísticos também que eles acreditam que algumas coisas natas, né? Natas ou assim que a criança ela vem ao mundo. Por exemplo, observou-se que na maioria dos idiomas, né? A palavra mãe, a criança começa a falar a palavra mãe imitando o sugar do seio da mãe, né? Eu mesmo gravei um vídeo do meu filho quando ele estava com 6 meses de idade, o segundo filho, e ele fazia, eu flagrei ele, né? Ele fazendo mesmo assim, ó. Ele estava sonhando que estava mamando, porque nesse período de 6 meses, principalmente do 1 até de 0 a 12 meses, a criança, tudo que ela vê na mente dela é mamar. É mamar. E é isso que sai, porque a primeira palavra, né, é mama, 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 mama. Que é o quê? É o gesto de sugar o seio. Né? Isso foram alguns estudiosos que acreditam também que isso possa ter. Então, são explicações porque não tem como saber exatamente. Nenhum povo não se sabe ainda. Hoje estamos no século XXI e nenhum povo se sabe exatamente como dizer. Olha, esse povo aqui começou a ter as primeiras palavras faladas. Não tem como fazer isso, né? Uma boa parte dos estudiosos, eu acredito que foram há 30 mil anos atrás, 30 mil anos atrás, mas uma outra ala de linguística acredita que foi muito mais do que isso, mas muito mais do que isso mesmo, né? Então, uma outra explicação o macaco Verwert, né? Estudado por dois estudiosos aí, que é o Cheney, né? Deixa eu ver o nome dele aqui, acho que são Cheney e Seyfarth, dos estudiosos, que eles estudaram muito tempo o macaco
E o macaco, ele dava avisos para a turma diferente. Quando vinha uma cobra, era um gesto que ele fazia, era um gesto e barulho que ele fazia. Quando vinha uma águia, era um gesto e um barulho que ele fazia. Quando vinha um leopardo também. Então, eles começaram a acreditar que os macacos, né? Os macacos, como é que nós podemos dizer? Eles iniciaram, né? Eles ensaiaram essa quase linguagem. Na realidade é uma linguagem, mas não verbalizada, né? Porque gesto é uma linguagem, escrita é uma linguagem, um som é a linguagem, qualquer que seja ele, embora não seja. Mas eles acreditam que eles ensaiaram. E eles só não. E os estudiosos, que aí eu não acredito na questão da evolução, que com o homem já teve a evolução, ou seja, a parte do cérebro, né, dos macacos, eles têm uma certa limitação. Até na pronúncia, não tem como, até mesmo outras partes do cérebro junto com o corpo, e aí vai uma divagação muito profunda, que é a questão da laringe, da garganta, não sei o que mais lá, da posição, né, que eles andam, que eles sufocam. É uma situação muito complicada que não interessa a gente falar aqui, mas que limitaram eles a falar, mas que alguns linguísticos acreditam que houve essa ascensão, essa evolução até o homem dar as suas primeiras palavras, né? Então, seria mais ou menos isso, né? Não sabemos exatamente onde começou, mas nós temos essas explicações, as explicações natas do bebê, as explicações da natureza, as explicações dos sons dos animais e tudo mais. Tá bom? Eu espero ter tirado sua curiosidade assim como foi tirada a minha. Tchau, até o próximo vídeo.